E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa nos Estados Unidos, onde milhares de aparições da criatura conhecida como Pé Grande têm ocorrido desde os anos 60. Um grupo de amigos está numa viagem de férias rumo a uma área florestal do Texas. Quem está organizando o passeio são os irmãos Matt e Brian. Dora é a namorada de Matt e os outros dois são o casal Todd e Elizabeth. Eles estão tão animados que até param para comprar rojões e fogos de artifício para o fim de semana. Brian é o único que cai no sono quando escurece e as moças não perdem a chance de importunar o rapaz, tentando chamuscar um canto de sua barba. De repente, o carro sofre um forte solavanco e Dora diz que eles devem ter atropelado alguma coisa. Ela insiste que Matt pare para verificar e os outros dois rapazes acompanham um amigo, mas só encontram algumas manchas de sangue no para-choque e Matt diz que deve ter sido um cervo. Os três estão prontos para entrar no carro e continuar a viagem quando escutam um uivo arrepiante. Todd comenta que cervos não fazem aquele tipo de som. O trio decide investigar melhor, vasculhando o mato daquele pedaço com lanternas e usando a visão noturna da câmera. Os uivos continuam enquanto eles avançam até que começa o som de algo correndo com passos bem pesados. Os rapazes se afobam para capturar a cena em vídeo, mas só conseguem ver a folhagem se mexendo por onde a coisa passa. Eles levam um susto quando Elizabeth aperta a buzina, impaciente com a demora. De volta ao carro, Brian checa os vídeos da câmera, torcendo para ter capturado algo emocionante. O único registro do animal misterioso foi bem no momento da batida, enquanto as meninas filmavam o trote da barba. A imagem é ruim porque está muito escuro na estrada, mas dá para ver que não se trata de um quadrúpede, pois a criatura está andando igual a uma pessoa. Dora está ficando com medo e sugere cancelar o passeio, mas Matt nem considera a ideia depois de dirigir 8 horas seguidas. Além disso, eles estão finalmente chegando ao destino, na cabana de seu tio Bob. Saindo da rodovia principal, Matt vira numa estrada de terra e logo descobre que um tronco caído está bloqueando a passagem. Ele avisa aos passageiros que o resto do caminho vai ter que ser a pé. Todd e Elizabeth ficam inconformados com isso, pois está muito escuro na floresta, mas não há outro jeito. Cada um pega seu lampião e o grupo começa a caminhada. Todd ouve um barulho estranho, mas ninguém lhe dá muita atenção e eles logo chegam à cabana do tio Bob, que tem um aspecto horrível. Vendo a porta aberta, Brian comenta que eles nem precisavam ter roubado as chaves do tio e Matt manda o irmão ficar quieto, pois Dora pensa que eles estão ali com a permissão de Bob. Elizabeth não esconde seu desgosto ao entrar naquele lugar. A mobília está coberta de poeira e o chão cheio de folhas. Brian não se abala muito com nada disso e pula numa das camas, fazendo bagunça e levantando muito pó. É então que um ronco animalesco acaba com a brincadeira abruptamente, pois está claramente vindo de dentro da cabana. Os jovens ficam assustados e Matt percebe que há algo atrás de uma porta encostada, mas então descobre que é só um porco. Com muito medo de passar a noite ali, os 5 decidem dormir no carro com as portas trancadas. Brian está filmando os amigos adormecidos quando aquele uivo começa de novo. Matt também acorda e liga os faróis, mas não parece haver nada por perto. Brian comenta que o uivo parece um choro e diz que pode ser da mesma criatura que o tio Bob disse ter visto há muitos anos. Matt se irrita e proíbe o irmão de tocar nesse assunto novamente. Na manhã seguinte, Brian encontra um tufo de cabelo preso no carro, além de mais manchas de sangue. Sem se preocupar muito, ele começa a montar sua câmera e diz que fará um vídeo incrível do passeio. Todos já estão prontos para nadar e os rapazes entram no lago de bicicleta e tudo. Depois do mergulho, Todd e Elizabeth curtem um momento romântico sem saber que Brian está filmando tudo à distância. Ao ouvir gravetos se partindo, ele vê alguma coisa correndo pela mata e grita para avisar os amigos. Porém, o casal imediatamente percebe a invasão de privacidade e se volta contra ele. Todd toma a filmadora à força e remove o cartão de memória. Matt aparece para acalmar os ânimos e acaba perdendo a paciência com o irmão quando Todd conta o que ele fez. Então Brian retorna ao mesmo ponto da floresta com a câmera e começa a narrar um vídeo investigativo, explicando que seu tio adorava essa cabana até que teve um encontro assustador e nunca mais veio. Bob nunca disse o nome da criatura, mas todos sabiam que ele estava falando do lendário Pé Grande. Agora Brian está torcendo para ser o primeiro a filmar o famoso monstro, e sua esperança cresce ao encontrar uma pegada avantajada. À noite ele fica para fora da cabana com uma lanterna e a câmera, aguardando o possível visitante. Frustrado com a demora, Brian até tenta produzir sons bestiais para atrair a coisa, o que acaba acordando Dora. Ele diz a ela que espalhou várias câmeras ao redor da cabana, pois está fazendo um vídeo que fará muito sucesso. Nem um pouco impressionada, Dora apenas pede que ele fique quieto e a deixe dormir. Um pouco depois que Brian cai no sono, algo começa a se movimentar e ele acorda tão afoito que até cai da rede. Com a câmera em visão noturna, ele vai seguindo o farfalhar da vegetação num misto de expectativa e medo. Matt e Todd pulam de trás dos arbustos de repente, descarregando nele suas pistolas de paintball. Os dois gargalham do susto de Brian até que a algazarra é interrompida pelos uivos de verdade.
Não mais num tom de lamento, o som agora parece um guincho intimidador. Então os três correm para a cabana e apagam as luzes. As moças ficam com medo e Brian tenta ajudar, dizendo que não há registros de ataque sem provocação. Mas Matt se enfurece ao perceber que ele está falando do Pé Grande de novo. Os guinchos estão cada vez mais perto agora e as tábuas da varanda começam a ranger. Quando um vulto passa pelas janelas e algo começa a cutucar a porta, ninguém tem coragem nem de respirar. De repente tudo volta a ficar silencioso e Brian vai até a janela na ponta do pé, ignorando os apelos dos outros para que não faça isso. Espiando o breu completo lá fora, ele sussurra que o perigo já passou e só então reativa a visão noturna da câmera. Isso revela a carranca de uma criatura enorme que recebe Brian com um rosnado poderoso. Ele cai para trás de tanto susto e os outros começam a perguntar que diabos era aquilo. Então os sons começam a dar a volta na cabana e todos se encolhem na direção oposta. Mostrando que não aprendeu a lição, Brian vai em direção aos sons e abre mais uma janela. Mesmo assim, ninguém consegue adivinhar o que a criatura está fazendo. Só depois que amanhece e a turma sai de malas feitas é que eles descobrem o que houve. Eles encontram o carro completamente destruído. O grupo consulta Brian como o especialista em Pé Grande, mas ele não sabe explicar esse comportamento hostil. De volta à cabana, Dora diz que ao menos eles têm comida suficiente até que alguém venha salvá-los. Afinal de contas, não deve demorar muito até que Bob se dê conta que os sobrinhos não retornaram com a chave. Então Brian e Matt revelam a verdade e confessam que roubaram a chave da cabana, pois Bob nunca deixou que eles ficassem naquela área. Isso significa que não há ninguém que saiba onde eles estão nesse momento e, portanto, o resgate não virá. Dora fica furiosa com o namorado, pois ele e o irmão mentiram para os outros três e colocaram o grupo nessa situação. Assumindo a culpa, Matt decide pedalar até onde haja sinal de celular e pedir ajuda à guarda florestal. Enquanto isso, os outros quatro usam a mobília para montar uma barricada e proteger a cabana o máximo possível. É assim que eles descobrem um alçapão escondido sob o tapete e Todd resolve descer para dar uma olhada. Elizabeth não gosta da ideia e implora que ele tenha cuidado. Depois de alguns instantes no escuro, ele consegue ligar a luz e começa a comemorar imediatamente, pois a primeira coisa que vê é o rifle do tio Bob. Para azar dos demais, o comportamento de Todd com uma arma é o mesmo que o de Brian com a câmera, totalmente irresponsável. Elizabeth fica brava ao ver o cano apontado em sua direção e ele só manda que todos se acalmem e parem de exagerar. Quando lhe perguntam se ele ao menos sabe atirar, ele responde que não deve ser muito diferente do paintball. Ainda pedalando, Matt finalmente atinge um ponto em que há sinal. Ele telefona para o número de emergência, mas a atendente não parece estar ouvindo nada do que ele diz. Então ele tenta ligar para o tio Bob. Bem na hora que Bob atende, Matt vê a criatura no meio da trilha vindo em sua direção. Sem desligar o telefone, ele sobe na bicicleta e começa a fugir enquanto explica a situação aos gritos, na esperança que o tio escute alguma coisa. Ele tenta pedalar o mais rápido que pode, mas o Pé Grande também aperta o passo e logo o alcança. Matt é derrubado da bicicleta e rola do chão, machucando a perna direita. Ele mal tem tempo de se recompor, pois seus gritos de dor são respondidos com urros animalescos. Mancando até a bicicleta, ele vê que não consegue pedalar desse jeito e, além disso, o Pé Grande já está vindo de novo. Matt ainda tenta gritar por socorro, mas acaba sendo atacado. Na cabana, Dora já está ficando preocupada com a demora e Brian pede desculpas pela mentira. Ele admite que sabia o motivo pelo qual seu tio não queria que ninguém viesse ali, mas ninguém realmente acreditava nos relatos de Bob. Todd ainda tenta animar a amiga e diz que Matt já deve estar quase voltando. Ele também diz que é melhor entrar, pois já está escurecendo. Então os urros da criatura recomeçam e Dora obedece o conselho rapidamente, mas quase não dá tempo dessa vez. Antes de conseguir fechar a porta, ela vê a bicicleta de Matt sendo arremessada pela varanda. Agora os quatro estão em pânico e não é nenhum consolo quando o Pé Grande se afasta, pois eles sabem que voltará em breve. Quando anoitece, eles ficam encolhidos bem perto um do outro. Logo a barulheira recomeça na varanda, como se a criatura estivesse quebrando ou jogando tudo no chão. Então a luz começa a piscar e eles entendem que o monstro está atacando o gerador. Momentos depois, a luz apaga totalmente e ele começa a cercar a cabana de perto. Tentando tranquilizar a namorada, Todd diz que é seguro ali dentro, pois o Pé Grande não consegue entrar. Assim que ele diz isso, o monstro destroça a janela e começa a demolir a sala toda enquanto todos correm para o quarto. Pelos sons, eles percebem quando a besta está parada bem do outro lado da porta. Depois de um instante em silêncio, seus murros começam a derrubar toda a proteção deles. Vendo que a porta está cedendo, Todd dá um tiro através dela e o ataque cessa de repente. Brian acha que o amigo acertou o monstro ou pelo menos conseguiu afugentá-lo. Mas então ele ressurge por outro lado e agarra Elizabeth, sacudindo a moça no ar violentamente antes de jogá-la longe. Todd se desespera e carrega a namorada para o porão junto com os outros dois. Confuso, o Pé Grande começa a revirar tudo lá em cima, tentando encontrá-los.
Brian tenta espiar por entre as tábuas para ver se ele foi embora e leva mais um susto ao dar de cara com o inimigo olhando para baixo. O alçapão começa a tremer sob as pisadas monstruosas até que começa a quebrar. Elizabeth ainda está caída e Dora se encolhe num canto enquanto Todd pega a arma de novo. Dessa vez, o tiro realmente consegue espantar a criatura. Todd se recusa a crer que Elizabeth está morta, mas Dora vê que a amiga não está respirando. Quando o sol nasce, Brian arrisca subir para a sala e confirma que a cabana está vazia antes de chamar os outros dois. Dora consola Todd como pode e Brian mostra indícios de que pelo menos o monstro está ferido. Brian chora ao confirmar que a bicicleta destruída é mesmo a de seu irmão. Por via das dúvidas, eles prendem um bilhete na porta avisando Matt que decidiram tentar a sorte na estrada. Depois de andar um pouco, Brian convence os outros dois a pegar um atalho até a rodovia, garantindo que já esteve ali e sabe qual é o caminho mais rápido. Porém, o atalho vai ficando cada vez mais difícil de atravessar e Todd começa a desconfiar que estão perdidos. Alguns passos adiante, eles encontram a mochila de Matt e Dora começa a procurar ao redor, caindo em prantos quando vê o capacete dele com manchas de sangue. Depois que ela se recupera, os três continuam andando até escurecer e então decidem se abrigar. No meio da noite, eles escutam os urros da fera de novo. Todd perde o controle e sai do esconderijo para desafiar a fera, dizendo que vai vingar Elizabeth. Ele começa a atirar para todo lado, desperdiçando muita munição. Isso parece atrair o Pé Grande para mais perto deles e Brian avisa Dora que eles precisam sair dali já. Os três começam a correr até que avistam um trailer e Dora diz que pode ter alguém acampando por ali. Nesse momento, eles começam a escutar gritos de dor e ela reconhece a voz de Matt. Seguindo os gemidos, eles chegam a um lugar sinistro que parece ser a toca do Pé Grande. Vendo que Brian está se preparando para entrar ali, Todd diz que é muito perigoso, mas ele responde que não tem escolha, pois é seu irmão gritando de dor ali dentro. Então Todd lhe dá o resto da munição e Brian usa a visão noturna para se orientar ao longo do túnel. Matt nem acredita quando vê o irmão chegando, mas manda que ele vá embora, pois aquela coisa ainda está na toca. Além disso, ele esmagou suas pernas, impossibilitando a fuga. Brian se recusa a deixá-lo para trás, mesmo quando os guinchos se aproximam. Ele tenta atirar, mas não consegue enxergar quase nada ali embaixo e só pode torcer para ter acertado. Com muito esforço, ele arrasta o irmão até a boca do túnel, onde Dora e Todd ajudam os dois a sair. Eles carregam Matt até o trailer, que parece estar abandonado. Dora começa a cuidar do namorado, muito aliviada de tê-lo encontrado. A outra boa notícia é que agora eles estão numa área em que há algum sinal. O telefone de Brian começa a tocar e ele vê que é seu tio. Bob diz que está na cabana, pois ficou muito preocupado com os gritos de Matt no dia anterior. Brian tenta explicar onde eles estão agora, mas a ligação está muito ruim e acaba caindo antes que Bob responda. Dora continua tentando retornar a ligação, sem sucesso. Todd pergunta se Bob entendeu a localização e Brian diz que não tem certeza. Então Todd se lembra que comprou os fogos de artifício e isso pode ser muito útil. Ele corre até a clareira mais próxima e acende um deles, só que nada acontece. Quando ele dá alguns passos para ver qual é o problema, os fogos começam a estourar e quase o matam de susto. Do trailer, Brian e Dora comemoram que dá para ver bem os fogos mesmo à luz do dia. Todd também está contente com sua ideia, até que o Pé Grande sai do meio da fumaça e começa a correr atrás dele. Dora grita ao ver a perseguição pela janela e Todd se joga embaixo do trailer para escapar, mas a fera consegue puxá-lo para fora de novo. Brian e Dora estão devastados, sem saber o que houve com um amigo até que seu corpo é atirado contra o trailer. Brian pede que a amiga chore mais baixo para evitar que a criatura perceba a presença deles ali, mas é tarde para isso. Os grunhidos já estão bem do outro lado da porta e a sombra imensa aparece através do vidro. Depois de alguns murros seguidos, o Pé Grande desiste de entrar e escolhe uma tática mais drástica. Ele começa a empurrar o trailer inteiro até a beirada de um precipício e então atira o veículo lá embaixo antes que os ocupantes possam sair. Quando o trailer para de capotar, Brian está ferido, Matt não se mexe e Dora está nas últimas. Brian ainda tenta tirar os destroços de cima dela, mas percebe que não há mais nada a fazer. Ele é o único que sobrou dos 5 amigos e até isso pode mudar logo, pois o Pé Grande ainda não está satisfeito. Ele pula lá de cima e aterrissa em cima do trailer, pronto para espalhar mais destruição. Brian consegue se esgueirar para fora e foge correndo, mas acaba tropeçando e desmaia. Isso acaba sendo a sorte dele, pois o Pé Grande se enfurece ao vê-lo inerte, achando que perdeu a chance de matá-lo. Então ele agarra suas pernas e começa a arrastar seu corpo. Brian acorda estirado ao lado de seus amigos e fica arrasado ao ver que estão todos mortos. Um pouco mais adiante, o corpo de um Pé Grande mirim também está estendido no chão, arrumado no centro de uma espécie de altar. Só então Brian finalmente entende que tudo isso foi a reação de uma criatura que perdeu seu filhote quando Matt o atropelou. Retornando ao velório, o Pé Grande agarra Brian pelas costas e está prestes a acabar com ele também quando os dois ouvem um tiro. Alguém começa a chamar por Brian e ele reconhece a voz do tio.
Os disparos espantam a criatura por um momento e Bob vem até o sobrinho, chocado ao ver o resultado da matança. Brian começa a seguir o tio em prantos, pedindo desculpas pela desobediência e principalmente por nunca ter acreditado nele. Bob manda que ele fique quieto e guarde o fôlego para chegar à sua picape. Porém, bem quando eles estão quase lá, o monstro o ataca de repente. Brian até começa a correr, mas para subitamente cansado de fugir. Ele pede perdão ao Pé Grande pelo sofrimento que o grupo causou, deixa seu rifle no chão e fecha os olhos, pronto para encarar seu fim. Mas para sua surpresa, o Pé Grande não o ataca. Satisfeito com o pedido de desculpas, ele simplesmente vira as costas e vai embora, deixando o desolado Brian vivo para contar a experiência assustadora.